Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Backstage dos Negócios, hoje com o quadro Entrevista com Especialistas. Lembrando que nós estamos gravando aqui diretamente dos estúdios do MEON, o mais completo veículo de comunicação do Vale do Paraíba e também do Litoral Norte. Nosso episódio é um oferecimento do patrocinador oficial a Tec10, soluções em TI, tecnologia e inovação para o seu negócio. Hoje eu recebo uma especialista de um assunto primordial para qualquer tipo de negócio e que a gente já vinha desde a primeira temporada buscando uma referência no assunto para falar justamente sobre isso. Thaís Moreira, seja muito bem-vinda, sinta-se em casa. Muito obrigada, agradeço a oportunidade. Excelente, vamos bater papo sobre negócios, vamos falar sobre o financeiro, que é o coração de qualquer tipo de negócio, mas antes eu vou pedir licença para te apresentar. A Thaís é formada em administração, com pós-graduação em gestão financeira. Já está há 6 anos no mercado e é CEO da BPO Financeiro. Conta um pouquinho para nós sobre a Thaís profissional e também já falando um pouquinho sobre o BPO. Eu já estou há 6 anos, né, no ramo aí, no segmento da gestão financeira. Eu tenho uma empresa que se chama TM BPO Financeiro. Já estamos no mercado há mais de 6 anos. Né? Tudo começou quando eu trabalhava numa empresa de gestão financeira. E aí, quando eu saí, os clientes começaram a vir atrás, né? E aí, eu fui dar uma ajuda e aí acabou me puxando de volta para essa área, né? Que hoje tem meu coração e que não consigo sair mais dela, né? Ela já faz parte de toda a trajetória das nossas vidas, né? Excelente. A empresa BPO Financeiro, né? Ela surgiu com a necessidade mesmo de ajudar as pessoas. A gente começou bem no comecinho, né? Quando ainda estavam conhecendo o que era isso, né? Afinal, o que é o BPO Financeiro, né? Então, o BPO Financeiro é toda terceirização da rotina financeira de outras empresas. Então, a gente faz conciliação bancária, contas a pagar, a receber, relatório, né, fluxo de caixa. Então, toda a parte que envolve o dinheiro da empresa, a gente cuida, né? Para o empresário focar no que realmente importa. Então, a gente está aí no mercado já há 6 anos, a gente tem se destacado bastante, né? Tem uma equipe aí com mais de 4 anos com a gente, que já é expert também no assunto, né? Profissionais nisso, né? E acaba trazendo um retorno melhor para a gente também. Excelente. Nada como a experiência, né? Sim. Então, você vem de uma carreira já nisso e aí abre seu próprio negócio devido à sua experiência. Para começar também a entrar nesse assunto com mais profundidade, eu queria que você explicasse a importância de ter um financeiro organizado. Embora dinheiro seja a veia principal de qualquer tipo de negócio, eu acho que nem todo mundo tem essa consciência de que o financeiro precisa estar muito alinhado e acho que até a sua proposta, e você com muito mais propriedade para dizer, um financeiro que deixa o empresário livre para outras questões também tão importantes quanto. Fala um pouquinho para nós. Hoje em dia, ainda mais, né, na época que a gente está vivendo, né, com tantos tributos, impostos aí, né, a empresa ela tá sendo, não é mais algo que eu vou acrescentar na empresa, ela acaba sendo algo essencial, né, estratégico na empresa para ela ter esse setor. Qual que é a diferença, né, de eu ter um financeiro que faz a minha empresa ou eu mesmo faço tudo sozinho e ter um especialista cuidando disso, né? A ideia é a gente tirar esse peso, né, da parte financeira das costas do cliente, do empresário, para ele focar no que realmente importa, vender, né? Eu abro minha empresa, eu faço marketing financeiro, eu quero vender, eu quero trazer cliente e aí eu não foco em nada. E o financeiro, ele é essencial para uma empresa, né? Sem dinheiro, sem caixa, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo pagar um fornecedor, eu não consigo ter um funcionário, eu não consigo ter uma visão da minha empresa estrategicamente. Então, com o BPO Financeiro, você consegue enxergar e ter visões claras dos números da sua empresa, né? Não é alguém que está ali só fazendo contas a pagar ou eu só te mando aqui o que está vencendo hoje. Não, é você ter uma visão estratégica da sua empresa, né? Eu tenho um planejamento, eu sei que tem alguém cuidando para mim, eu durmo em paz porque eu sei que as minhas contas estão em dias, estão pagas, eu sei o que vai vencer, o que eu tenho de fluxo de caixa, eu sei quantos que eu faturo, né? Não é uma coisa só, tá se pagando, né? A maioria dos empresários é assim, quando você fala, quanto você fatura? Não sei, tá se pagando, né? E aí não sabe nem se tá tendo lucro ou prejuízo, né? Onde que tá um gargalo ali da empresa, talvez. Então, é essencial para a empresa hoje em dia ter o BPO financeiro, né? Ter um financeiro especializado para ajudar nas tomadas de decisões e para ter uma clareza nos números, né? Excelente. E acho que até aqui a minha posição aqui no backstage é muito a posição de quem está assistindo, porque
eu tô aqui para ouvir como aprendizado mesmo. E eu falo por mim, muitas vezes a gente deixa passar questões, como, por exemplo, boletos. Sim. E não por mal, é porque a gente faz tanta coisa o dia todo e todos os dias que falar, não, acho que tá tudo certo. E acho que vocês também veem nesse sentido de organização financeira até como uma segurança para o empresário. Sim. Sim, a gente tem uma equipe, né, que a rotina nossa é essa, todos os dias, né, no período da manhã, a gente entra no acesso, né, no sistema do cliente, a gente faz a conciliação financeira, então tudo que entra e tudo que sai, por exemplo, você gastou ontem R$100 e não avisou a gente o que foi, hoje a gente vai perguntar para você o que é essa saída. Então, a gente vai categorizar certinho, de acordo com o que deve ser categorizado, né, o que foi essa saída, essa despesa, para a gente ver depois no final, né, do mês, no relatório, mostrar para você quais são os gastos da sua empresa real. Então, a gente trabalha em cima dos números reais da empresa, né? E aí, nisso, a gente fazendo essa conciliação bancária, já tendo essa organização financeira, né? Tendo tudo isso, tendo um histórico no sistema categorizado corretamente, a gente manda também a relação de contas a pagar do dia. Então, todas as contas que você tem hoje, a gente já agendou, já deixou tudo certinho, você só entra na sua conta para autorizar. Então, até a gente fala, né? Tem um cliente que um dia falou assim, nossa, é muito legal, porque antes eu ficava em frente ao computador, né? Procurando boleto e vendo se era real ou não, se era fraude, ou não conseguia contato com o fornecedor. E agora não, agora eu tô tomando um café aqui na cafeteria e vocês mandaram para mim, eu só entro com um clique, já tá pago as minhas contas no dia e eu fico em paz para focar em outras coisas. Então é isso, né? Você tirar esse peso mesmo do cliente, né? Tirar esse tempo que ele tá perdendo e otimizar o tempo para ele ganhar com outras coisas, que realmente importam. Excelente. E assim, você, ao longo do que você foi explicando, eu acho que vocês entram até como uma própria autorregulagem do empresário. Porque a gente tem aqui, a gente vem recebendo muitos empresários ao longo desse ano e muitos deles dizem que um dos principais erros e cuidados que eles precisam ter é não confundir a conta pessoal com a conta da empresa. Sim. Então, quando você entra falando, ô fulaninho, o que você gastou aqui? Eu acho que já é uma autorregulagem própria, assim, sim, também, né? Acaba tendo essa educação financeira também, né? Porque a maioria dos empresários, ele acha que a empresa é o caixa dele, né? Eu vou usando e depois eu devolvo e não devolve nada, né? Porque a gente sabe que vai virando uma bola de neve. Ou acha que é tudo meu, né? Eu sou pessoa física e jurídica, a empresa é minha, eu vou tirar tudo. E aí esse é um dos motivos também de você ter alguém ali, né? Te auxiliando nisso, né? Para você ter uma visão. Não, vamos ter um prolabore fixo aqui, né? Para você tirar, vamos ter uma retirada fixa aqui sua, que você vai tirar e não vamos mexer mais em nada, né? O dinheiro é da empresa, né? Então, ele acaba tendo essa visão. E aí, quando começa a tirar, isso é o que mais acontece, né? Nos primeiros meses, por exemplo. Quando o cliente chega pra gente, começa a usar e a gente começa a perguntar, do que é? Ah, pessoal, o que é isso? Ah, pessoal. E aí, quando ele olha no relatório final, e aí eu falo pra ele, olha, o seu maior gasto está sendo as suas retiradas aqui. Não, mas eu não gastei. Não, gastou aqui, ó. Foi nesse dia, né? Comida, né? E aí o cliente fala, caramba, preciso melhorar. E aí ou ele para mesmo de usar o da empresa, porque daí a gente não fica questionando e nem aparece depois no relatório, ou ele tira um valor X, né? E para de misturar as contas. Então, já começa com essa conscientização também, né? Ele já começa a separar as coisas desde o início. Excelente. Você regula a empresa e o empresário. Sim, é um pacote completo. Acaba sendo uma educação financeira também, né? Para o empresário. Legal. E quais são os desafios, assim, no começo, quando o empresário te procura? Imagino que ele já te procure quem tem esse conhecimento da importância do PPO já para organizar essa questão financeira, mas imagino que algumas pessoas te procurem também para entender como que você pode ajudar e etc. Existem alguns desafios iniciais desse atendimento com o empresário? Eu acho que quando a pessoa vem atrás da gente, eu acho que a maior dificuldade é pensar em como que você vai entrar na minha conta e vai fazer o que você quer, né? Porque BPO é o financeiro, né, dele. Então, você entra na conta do cliente. E aí, eu acho que a maior questão é, como assim? Ela vai entrar na minha conta e vai mexer em tudo? Não. E aí, na primeira reunião, a gente já consegue alinhar isso e o cliente, ele fica sempre, né, muito bem aliviado, porque daí vê que realmente o negócio funciona e sem ter isso. O que acontece? A gente tem um acesso secundário na conta do cliente, né, na conta pessoa jurídica apenas, onde a gente faz toda a movimentação, a gente vê toda a movimentação, a gente consegue fazer um agendamento da conta e ele autoriza. Então, não sai um centavo da conta do cliente sem autorização dele,
né? Uma vez até uma cliente falou assim, Thaís, eu sou médica e eu não tenho tempo. Você pode fazer uma conta comigo conjunta e você mesmo autoriza? Eu falei, de jeito nenhum, porque a gente não pode isso, né? Não pode fazer isso. Então, não pode sair nem um centavo da conta do cliente sem ele autorizar. Então, acaba passando uma tranquilidade, porque ele sabe que eu não vou mexer no dinheiro dele, né? E aí, essa questão de visualizar os números, tudo, como a gente tem contrato, né? A gente trabalha muito por indicação. A maioria dos clientes que vem pra gente é indicação, né? Então, eles já sabem da qualidade do nosso serviço. A gente, depois que eles fecham com a gente está em contato sempre, tem as reuniões mensais, a gente está junto, acompanhando, né, em toda a comunicação dele com o pessoal da nossa... da produção também, né, do operacional. Então, eles ficam mais tranquilos com isso, né? E o sistema também é aberto a eles, então eles vão acompanhando diariamente tudo que está acontecendo. Excelente. Então, há uma abertura que traz uma segurança para que ele possa colocar o coração da empresa nas suas mãos. Sim, e geralmente quem entra não sai, né? Porque... além dessa ajuda, né, de tirar essa rotina financeira do cliente, ele consegue trabalhar com tranquilidade, né, sabendo que tem alguém cuidando para ele e que a pessoa que está cuidando é especialista nisso, né. Então, se o banco, por exemplo, desconta ali R$40 por mês dele e ele nem sabe o que é, a gente vai já descobrir logo no começo, já vai atrás, assim como já aconteceu, né. O banco desconta a tarifa, cesta, né, vai descontando, e aí quando a gente foi ver, nem era necessário... ter esse desconto. Então, a gente conseguiu estorno, a gente já entrou em contato com o banco devolveu o dinheiro de caixinha deles, porque tinham feito uma venda casada e era crime, e aí a gente foi atrás e eles devolveram. Então, assim, tudo isso é importante para o empresário, né? Porque daí ele não tem tempo para isso. Ele faz o que é fácil ali, né? Eu preciso pagar as contas, né? Mas ele não tem tempo de sentar e fazer. E aí, quando você terceiriza, a pessoa está cuidando de tudo para você. Nossa, excelente. Eu tô aqui encantada. Confesso que eu não conhecia tanto os pormenores. De cara, assim, dessas poucas perguntas que nós já fizemos, alguns diferenciais que eu enxergo é a questão da liberdade que o empresário passa a ter por vocês cuidarem de um ponto crítico da empresa. Sim. É a segurança por nada sair sem autorização dele. É a transparência de que eles podem contar, né? E esse acesso é sempre livre. E também essa questão de não seria confiança a palavra que eu usaria, mas seria como o BPO é um parceiro realmente do empresário para ver pontos que muitas vezes ele não tem tempo e vocês estão lá para brigar por eles. Sim, então, essa questão do banco. E explica um pouquinho, verificação de boleto, toda essa questão de segurança vocês também fazem? Sim, a gente, além de... Porque assim, a gente trabalha com 2 formatos, né? Ou a gente tem o acesso ao e-mail financeiro, que daí os fornecedores enviam diretamente a eles. E aí tem os sites, né? Que geralmente são os mensais mesmo, os fixos que a gente entra e também tem o acesso, a gente pega por lá. Então, acaba diminuindo, né, a chance de ser golpe, porque a gente pega direto na fonte. E quando aparecem DDA, essas coisas que são o que mais pega, né? Que o pessoal coloca lá no DDA, às vezes o pessoal paga e nem sabe o que é. E tem muito golpe com isso, né? Às vezes eles usam até mesma razão social, o mesmo número, e daí no finalzinho eles mudam algo que ninguém percebe, né? A gente já teve casos assim, que era a mesma coisa, o mesmo nome, mesmo CNPJ, e aí a pessoa só pegou porque ela viu que o boleto do banco era diferente do que eles costumam mandar. Então, na hora já, né, ligou esse radar e falou assim, aí a gente pergunta pro cliente, conhece esse boleto? Aí o cliente fala, não, então a gente vai atrás e aí a gente resolve, né? Então, assim, nunca aconteceu de ter, né, de a gente acabar pagando algum fraude, mas existe, né? Existe bastante. Então, quem não está atento nisso, acaba passando. E aí, quando a gente vai fazer esse lançamento no sistema nosso, a gente já consegue captar, né? Se é realmente original ou não. Entendi. E existe um perfil de empresa específico para começar a usar o BPO? Empresas que estejam em crescimento, né? Eu quero crescer e eu já não consigo mais fazer meu financeiro. Ou eu tenho um financeiro aqui que só faz para mim, que só lança para mim as contas que eu tenho que pagar, né? Um administrativo, né? A maioria das empresas é assim, eu tenho um administrativo que lança para mim o que eu tenho que pagar e depois manda para a contabilidade as informações, né? Então, e aí eu estou crescendo, eu preciso enxergar os números, eu não sei, porque o meu administrativo ele só vai fazer o básico, né? Ele vai focar em outras coisas ali comigo, porque daí acaba ajudando em tudo. Então, uma empresa que esteja em crescimento, que faça sozinho, que já sabe que agora não está na hora mais de ficar sentado aqui atrás e vendo isso. Eu preciso captar cliente, eu preciso vender, eu preciso ver minha precificação. Então, não tem uma empresa, um nicho, né, certo? Mas é uma empresa que esteja em crescimento e que queira ter o seu financeiro
personalizado ali, né? Profissionalizado, né? Então, acaba pegando desde do pequeno até o médio empresário aí, né? Excelente. Tem algum caso que você pode compartilhar com a gente de uma mudança assim, que você encontrou o empresário numa situação e hoje ele vem caminhando de forma muito positiva? Tem. Eu sempre falo, desde o início, né? Quando a gente começou, que foi, na verdade, essa cliente que puxou, né? Eu para o BPO financeiro. Como eu trabalhava no escritório de gestão financeira, ela pediu para eu fazer o levantamento para ela. E aí eu lembro que eu falei para ela, eu não vou fazer, né? Porque vai numa empresa, é melhor, eu não vou mexer nisso agora. Ela falou assim, não, faça só para eu enxergar os números, né? Eu preciso, nem que seja uma planilha. E aí eu fiz o levantamento para ela em um mês. E aí quando eu sentei com ela, que ela enxergou os números, ela tinha falado para mim que ela faturava 6 mil. E aí quando ela enxergou os números, ela faturava mais de 30. E aí ela falou, mas cadê esse dinheiro, né? Eu não vejo esse dinheiro. E aí eu fui justificando para ela item por item das saídas. E aí ela viu que era coisa pessoal dela, né? Despesa pessoal, retirada ali dos funcionários que ia pegando, usando o cartão. Então, saídas, despesas bobas mesmo, né? Que não era contas fixas da empresa. E aí quando ela enxergou o número, ela falou assim, não, eu preciso mudar. E aí ela mudou a mentalidade dela, né? Tirou o cartão ali da frente do salão. E aí ela começou, é um estúdio, né? De mega hair hoje em dia até. E aí ela começou a mudar, e aí essa diferença na vida dela, ela começou a ter essa conscientização financeira, e aí ela começou a comprar as coisas à vista, ela ia comprar, ela ligava, Thaís, o que eu faço aqui? Eu posso comprar? Eu tenho desconto? E aí ela começou a mudar, ela mudou de vida mesmo, mudou tudo. Ela fez reforma, o carro dela, ela trocou de carro. Ela começou a ter essa mudança na vida dela. E aí as pessoas que viram, começou a procurar a gente também. Não, preciso desse milagre, né? E que não é milagre, né? É a pessoa mesmo conseguir organizar, né? Ter um financeiro organizado e conseguir enxergar os números. Então, ela teve essa mudança de vida, que foi muito legal. Até hoje, né? Ela segue com isso, ela fala, né? Onde eu vou, eu falo de você, porque mudou a minha vida. E teve recentemente agora também, que o cliente entrou em contato com a gente. Ele falou, olha, eu tô desesperado, porque eu acho que eu tenho mais 5 meses só de vida aqui da minha empresa. A gente não tem mais aonde tirar dinheiro e eu acho que não sei o que fazer. E aí a gente entrou, né, naqueles leads deles frios que estavam lá, né, que o cliente não fechou. E a gente falou assim, olha, tem muito dinheiro parado aqui, tem dinheiro na mesa. E se você entrar em contato com ele, né, e conseguir fechar o contrato e tal. E aí ele entrou em contato, daí depois ele fez uma reunião com a gente e falou assim, gente, deu tudo certo, a gente entrou em contato, o cliente fechou com a gente e agora ele tá com a empresa super saudável, tem caixa super tranquilo, separado, né, além das contas, então ele já fez um caixa, a empresa dele já tá saudável e ele já tá seguindo, agora tá até com parcerias com outras empresas também, que fez o negócio dele crescer mais ainda. Então, assim, a importância de ter um olhar financeiro, né, porque o cliente ele tá perdido, né, ele só consegue enxergar, meu Deus, e agora? Perdi tudo, não sei mais o que fazer, não tem de onde tirar dinheiro. E aí uma pessoa de fora, né, a gente, especialistas, olhou lá e falou assim, é aqui que tá o seu dinheiro, vamos atrás dele? E aí ele falou, nossa, como isso fez diferença na minha vida, né? E ele até fala que a gente faz reunião com ele por semana. Aí ele fala que é uma terapia financeira que ele faz com a gente, porque a gente consegue mostrar para ele, né, os números reais da empresa e ele fica tranquilo porque ele sabe que, nossa, vocês estão de olho, vocês estão cuidando, então a minha empresa está saudável, né? E aí, se caso for acontecer algo, ele já tem um planejamento financeiro ali, né? Ele já consegue ter uma visão da empresa e isso faz toda a diferença. Que legal. Olha, eu posso ousar aqui e propor uma simulação de consultoria? Então, vamos supor que eu, Thaís, chego aqui com a minha empresa, estou com dificuldade financeira, estou em crescimento, já não consigo mais fazer questões administrativas que no comecinho de todo empresário a gente acaba fazendo tudo. Chego até você. Como é feito esse atendimento? Como é traçado esse plano para a organização financeira? A gente trabalha com o BPO financeiro, que é uma rotina, né? Então, todos os dias a gente vai entrar no sistema do cliente, vai fazer a rotina nossa, que é a conciliação bancária, contas a pagar, controle de contas a receber, cobrança, faturamento, né? Nota fiscal, boleto. E a gente trabalha também com a consultoria, por exemplo. Eu só quero organizar para eu enxergar meus números. Eu não quero que alguém fique pagando minhas contas, porque eu não tenho tantas contas assim, né? Só pago 3 boletos, eu consigo fazer isso ainda. Se for nesse caso, a gente vai pedir só o acesso do banco, né?
e as contas que você tem para a gente ir organizando. Então, eu vou fazer a conciliação bancária, porque a partir dela eu consigo te mostrar o fluxo de caixa. Então, no final do mês, eu te mostro o fluxo de caixa e a gente consegue alinhar onde estão os gargalos, qual conta você está pagando mais. Às vezes, você está pagando uma conta que ela nem é necessária, então você consegue ter uma visão, o que eu consigo reduzir, né? Ou, nossa, eu não estou precificando legal, estou pagando mais do que eu estou ganhando, né? Então, eu consigo precificar melhor meus números. Então, de imediato, uma consultoria, a gente tem acesso à conciliação ao sistema bancário, que a gente consegue fazer essa conciliação e no final do mês te dá uma visão estratégica disso, né? E quando o BPO mesmo, que é o que a gente faz no dia a dia, né, no operacional, aí eu peço para você só os dados da sua empresa de quantos que você está tendo de contas a pagar, né, o que você tem de contas a receber, o tanto de nota fiscal que você emite, qual boleto, porque a gente trabalha em cima de demanda e não de faturamento. Então, em cima da demanda sua, eu vou conseguir precificar o seu valor, dar o seu valor, né, e cobrar em cima disso. Então, de início, o que eu preciso mesmo de você é do seu acesso secundário, que daí a gente passa tudo certinho, né, o passo a passo do que precisa. A gente faz um onboard, né, para saber a sua necessidade também, a sua expectativa e o que a gente entrega, né, para não decepcionar, né? Então, a gente já faz essa expectativa e realidade para a gente já começar a caminhar junto e dar início. Então, a gente sempre faz o primeiro mês de implantação, onde a gente pega todos os acessos do banco, né, que libera para a gente cria e-mails financeiros, faz toda a parte ali de implantação para depois a gente dar início real, né, durante o mês, né, com as contas, tudo certinho em dia para a gente também. Legal. Algumas dicas de educação financeira, não só empresarial, mas para o próprio empresário, você pode compartilhar? O seu caixa é rei. Né? Você tem que separar pessoa física e pessoa jurídica. Você tem que definir um prolabore, né? Então, não, eu só vou tirando dinheiro. Não, isso não existe, né? A empresa é minha, eu tiro o que eu quiser, também não existe. De imediato, né? Eu abri uma empresa, o que eu faço? Já coloca tudo numa planilha, né? A gente até disponibiliza no nosso Instagram também uma planilha gratuita lá, né? Então, se tiver essa dificuldade, entra lá que você vai conseguir ter pelo menos esse início, né? Eu não tenho dinheiro para pagar um financeiro agora. Como que eu começo, né? Então, tem por onde começar. Já coloca lá todos os números, né? O que você tem de contas fixas, o que você já tem de contratos fechados, quantos que eu preciso, né? Para poder pagar as minhas contas. Porque, às vezes, o empresário, ele só abre a empresa, mas não sabe nem quantos que ele precisa captar cliente, quantos contratos eu preciso fechar para pagar minhas contas, né? Às vezes, não tem isso. Então, o início de tudo é você ter, mesmo que seja de planilha, né? Os valores que você tem de contas fixas, né? Colocar suas entradas ali. Eu sou pessoa física, eu preciso tirar um dinheiro da minha empresa porque eu vivo dela, tudo bem. Então, separa suas contas físicas também, né? Eu tenho um tanto de conta que eu preciso de 10 mil para eu viver por mês, beleza? Então, já tira esse valor já coloca na sua conta da empresa que você precisa tirar isso. E aí, não mexe mais nisso, né? Então, eu acho que, para começar mesmo, o que tem que fazer é o empresário entender que o dinheiro da empresa não é dele, né? Então, eu tenho o meu caixa aqui da empresa e eu tenho o meu caixa pessoa física. Até conta eu falo para separar, né? Abre uma conta pessoa física para você e manda seu dinheiro para lá e paga o que você quiser. Não paga com o dinheiro da empresa, porque o dinheiro não é seu, né? Então, a dica que eu dou é fazer essa separação, pessoa física e jurídica, né? Ter um prolabore ou uma retirada fixa, não ficar usando o dinheiro da empresa, né? E ter uma organização financeira, por mínima que seja, ter. E se tiver a oportunidade de ter um BPO financeiro, né? Os benefícios de ter o BPO financeiro, quais são? É um custo reduzido, né? É melhor do que você contratar um funcionário, porque a gente não tem férias, né? Então, a empresa terceirizada ali, ela não tem férias, ela não tem... passou mal, não vai aparecer hoje, isso não existe, a gente vai continuar. Tem uma visão estratégica, né? A gente está ali acompanhando, então tem uma visão estratégica, tem um planejamento financeiro. Toda sexta-feira ou na segunda-feira a gente manda para o cliente tudo que ele tem de conta pagada a próxima semana, o que ele tem no caixa hoje e quantos ele tem a receber. Então, eu já sei que semana que vem eu tenho 20 mil de contas para pagar e eu tenho 15 aqui na minha conta, eu preciso correr atrás desse restante para eu pagar minhas contas. Então, você tem uma visão estratégica da sua empresa, você tem um planejamento financeiro, que é essencial para todas as empresas crescerem saudável, né? Porque não adianta você começar desorganizado, que daí até você organizar, você já perdeu muito dinheiro nisso. Então, para quem está começando, a dica já comece organizado, não deixa para organizar depois, porque daí
vai ser bem mais caro, né? E aí tem erros de boleto, né? Acaba pagando juros. Esqueci de pagar, então paga juros, paga multa. Já tem erros às vezes, de impostos, né? A gente tem ligação com a contabilidade, a gente faz parcerias com outras contabilidades também. Então, isso é bem legal, porque daí no nosso sistema a gente já linka com a contabilidade e todas as informações que a gente faz no dia a dia de conciliação bancária e tudo mais já é transmitido para a contabilidade também, onde ela emite imposto em cima disso, né? Onde já está tudo ali, um linkado com o outro. Então, não precisa também o empresário ter que parar e ter que mandar para a contabilidade essas informações, porque a gente já fez tudo. Então, é realmente tirar o peso, né? Otimizar tempo, reduzir custos, né? E ter uma visão estratégica da sua empresa, que isso é o que falta. Você comentou da consultoria, e aqui eu venho até como um conselho para o empresário que está começando agora. É muito difícil ter essa consciência de que é preciso investir, ainda que seja de fora, para crescer bem. Geralmente é feito tudo por ele, da forma que pode, etc., até por questão financeira. Mas eu acho que é importante que as pessoas de casa entendam que a sua empresa vem como um investimento do empresário. Então, você traz não só a organização financeira, como a consultoria. Então, muitas vezes, olha, eu consigo aqui me organizar para pagar 3 boletos, mas a Thaís faz toda a consultoria de educação empresarial, né, financeira e empresarial, mas também do empresário. Vem muito nesse sentido. Essa área de consultoria é algo que você pretende explorar mais e divulgar? Para os clientes nossos que já têm o BPO financeiro, a gente já acaba dando, né? Então, ele já fecha o pacote. Então, a gente trabalha com vários pacotes, né? Tem o básico, tem um que é intermediário e tem o mais completo. E aí, vai a critério do cliente. Até por conta disso mesmo. Eu não tenho dinheiro para investir tanto, mas eu consigo começar. Então, a gente tem várias visões. Eu tenho o básico, que daí eu envio para o cliente por e-mail e ele consegue enxergar os números dele, né? Por e-mail mesmo, e tem os que a gente senta e conversa com eles. Então, a gente já vende essa consultoria junto no mesmo plano. Para explorar, acaba que o cliente ele acaba fechando tudo primeiro. Porque para ele, ficar falando pra gente o que tem que fazer, né? Porque daí a informação vem dele. Por exemplo, a consultoria é 100% dele as informações, né? Agora, se a gente já tá ali com todas as contas a pagar, se a gente já tá fazendo a conciliação todos os dias e a gente já está agendando o pagamento, a gente já sabe pra onde que foi. Então, a consultoria já é embutida nisso, né? No final do mês eu vou sentar e vou dar essa consultoria pra ele conseguir enxergar os números ali no fluxo de caixa. Mas aí, quando não, eu vou vender essa consultoria só para ele, a gente pede aí uns 3 meses, né, pra gente conseguir comparar os números, né, para ele conseguir enxergar também, porque às vezes um mês não é igual ao outro, né. Então, a gente pede os 3 meses pra gente dar essa consultoria e aí a gente passa uma visão estratégica para ele, né. Tem até estratégias, e daí entra tudo, né, entra a precificação, entra acaba saindo do fluxo de caixa também, entra mais o DRL, né, que você consegue enxergar outros números, né, dar estratégias para o cliente, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Então, a consultoria, ela leva mais para esse lado aí da parte teórica ali, né, o que eu preciso fazer, eu tô perdido aqui, eu sei que meus números estão aqui e agora. Então, a gente consegue direcionar para onde que o cliente deve ir, né, qual que é o lado mais fácil. Legal. Você vê uma crescente aqui no Vale do Paraíba, de empresas que têm te procurado? Cresceu muito. Inclusive, porque agora vai entrar a reforma tributária, né? Tá batendo nas portas aí. E aí não vai poder existir mais esse financeiro, minha mãe faz, meu irmão faz, né? O meu administrativo, meu estagiário faz. Não vai ter como existir mais isso, porque a reforma tributária, ela vai pegar por todos os lados. Então, se você não tiver um financeiro muito bem estruturado, se você não tiver uma contabilidade consultiva muito bem estruturada, você vai ter que pagar impostos, né? E aí, daqui a pouco eu tô fechando a minha empresa para ter que pagar impostos para o governo, sendo que eu poderia estar investindo já desde o início numa terceirizada que vai cuidar com excelência para mim. Então, cresceu muito, né? Eu falo que esse último ano agora, para cá, tem muito cliente procurando exatamente por isso, porque quer deixar organizado o financeiro, né? Por causa da reforma tributária que vai tomar crédito, e daí vai ter que ter essa visão também, né? Quantos de crédito que eu tenho, ou o meu fornecedor emitiu nota para mim, eu tenho que emitir também, quantos de nota que eu tenho que emitir, tudo isso vai ter que ser um especializado nisso para poder auxiliar, né? Não vai ter como eu falar para minha mãe, o que eu faço? Ela vai falar, não sei, eu só fazia suas contas a pagar. Porque ao invés de você ter, né, igual eu falei, a equipe sua ali interna,
você consegue terceirizar e focar em outras coisas, né? Porque quando você tem uma equipe, você tem que auxiliar, você tem que ajudar. Se passa um boleto ou não, você tem que arcar. E aí, quando você terceiriza, não, é tudo responsabilidade nossa, né? E aí, a gente já tem essa equipe cuidando para eles. Então, tá crescendo muito, né? A terceirização. Evita também, né? Os processos trabalhistas aí, né? com funcionários. Então, hoje em dia, né? A maioria das empresas pagam por isso, né? Tem muito processo trabalhista, tem a folha de pagamento, né? Tem os benefícios. E aí, quando você terceiriza, você paga um valor único e fica tranquilo quanto a isso, né? Porque daí não tem nenhum vínculo empregatício. Thaís, posso trazer uma polêmica para a mesa? A gente recebe muitos empresários aqui, é comum que haja muita divergência entre sócios. Ter um financeiro organizado e ter a Thaís BPO contratada ajuda também nesse sentido? Sim, inclusive a gente faz auditorias, né? Às vezes os sócios estão meio desconfiados, né? Ou estão brigados lá, e aí eles pedem uma auditoria. E aí o BPO financeiro, né, em si, quando a gente começa a fazer a operação também, como a gente trabalha com clareza, com os números reais, então a gente faz esse fechamento junto com todos os sócios para todo mundo estar na mesma página, né? Porque às vezes tem o sócio investidor e tem o sócio que ele só tá na parte externa da empresa, né? Eu só quero ganhar cliente, o outro fica só na área financeira. Então, com a gente fazendo essa parte financeira dele, ele consegue ter clareza nos números da empresa dele também. Então, já teve auditoria, sim, de sócios que estavam, né, retirando dinheiro da empresa a mais. Então, a gente conseguiu mostrar, né, a gente trabalha em cima de relatórios, então é o que realmente acontece, né, no dia a dia da empresa. Então, sim, é muito importante ter um BPO financeiro para essa questão de transparência entre sócios. Excelente. Não tem como mentir, né, para dados. Acho que Não essa, tem. Nem se quiser, né? Porque a gente tira todas as informações direto do banco, né? Do extrato bancário, né? Da conta. Então, é o que tá lá, né? Saiu esse dinheiro, ele saiu. Então, não tem como a gente falar, a gente colocou esse número aqui, não existe, né? Saiu de lá. Uma vez que foi feito, tem que falar o que foi, né? Tem que categorizar de acordo com o que saiu. Explicando para o empresário a importância da contratação de um BPO financeiro. Quais os benefícios? O custo operacional, né, que ele é bem reduzido, né, se comparado com ter um funcionário ali fixo. A transparência, né, nos números, a otimização de tempo, né, o funcionário consegue focar no que realmente importa e ter a visão estratégica, né, que é a parte essencial ali para o empresário conseguir ter uma empresa saudável. A TM BPO Financeiro está no Vale já, né, há mais de 6 anos. A gente conta com uma equipe especializada, onde a gente faz toda a rotina financeira, então contas a pagar, a receber, contratos, nota fiscal, boleto. Então, toda a área financeira do cliente, a gente consegue terceirizar para você e com um produto de excelência, né? A gente já tem uma equipe há mais de 4 anos com a gente, onde a gente conta com a qualidade, né, do serviço, que ela só aumenta cada dia mais, e a gente está aqui para poder realmente otimizar o tempo do cliente, né? Eu tenho focado no meu financeiro e esquecido do restante, então a gente tira esse peso para você focar no que realmente importa, ganhar clientes, né, e fazer o negócio crescer e crescer saudável com o BPO financeiro cuidando para vocês. Incrível. Fiquei encantada com os seus procedimentos e processos, como facilita a vida do empresário e como é importante justamente para organizar esse crescimento que todo mundo busca. Sim. Sinta-se em casa para mais projetos, mais conversas. Acho que o financeiro é sempre uma questão que traz muitas dúvidas, que, né, os empresários estão sempre procurando pontos para se aperfeiçoar, para ficar mais atentos a questões como, por exemplo, a reforma tributária. Acho que, inclusive, a gente pode marcar um bate-papo, de repente, uma roda de conversa com você, ou com junto um advogado ou um contador, para a gente falar dessa reforma tributária. Sim. Também para os empresários. Uhum. Já fica aqui um convite ao vivo. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui. É sempre muito importante a gente levar essas informações, né, porque tem muito empresário que às vezes está no escuro ainda, né. Então, a gente está aqui para ajudar, né, no que for necessário, né, para realmente ser transparente para o empresário e mostrar os números, né, que faz toda a diferença na vida deles, né. Então, eu agradeço pela oportunidade que chegue, né, a vários empresários aí que precisam realmente do nosso serviço. Com certeza. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada, pessoal.